E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um 193 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros e hoje também os bastidores da Embraer, uma empresa brasileira que tem renome internacional, e vamos conhecer hoje o trabalho dos bombeiros que trabalham dentro dessa grande empresa. Hoje nós temos aqui um corpo de entrevistados um pouco maior, porque o assunto é bastante extenso, bem interessante. E eu quero dar as boas-vindas aqui, inicialmente, para Capitão Major? Capitão, quase Major. Ah, puxa vida, eu já tinha promovido ela. E aí, Michele, tudo bem? Tá lá no nosso grupamento de bombeiros da região. E também nós estamos aqui com o Rocha, com o Almeida e com o Lucas. O Rocha Almeida, bombeiros civis que trabalham na Embraer. O Rocha é o superintendente Mega Ultra Blaster de toda a segurança da Embraer. Sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui conosco. E queria que, começando por você, Michele, dá um alô para o nosso povo aí. Pessoal, eu sou a Capitão Michele, atuo no 11º Grupamento de Bombeiros, né? Normalmente chefio a seção de atividades técnicas, que é a parte de prevenção e emissão de licença e fiscalização. Atualmente estou na função de subcomandante, né? Como o senhor mesmo falou, falta pouco a promoção, dentro de alguns meses eu devo ser promovida a major, né, aqui no Corpo de Bombeiros, e já tenho, né, 24 anos aí de serviço, né, trabalhando tanto, né, no policiamento ostensivo quanto no Corpo de Bombeiros. E algumas ocorrências, algumas experiências aí com empresas privadas, né, trabalhando em conjunto, atendendo ocorrência com os bombeiros civis. E aí a gente veio hoje para trazer um pouco essa experiência, né, e como dá certo, né, como essa integração ela é um case de sucesso. Ah, legal. Rocha, fala um pouquinho para o nosso povo aí. Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer poder estar aqui, pessoal lá da Embraer, compartilhar com vocês aqui, né? Eu acho que é muito legal essa integração entre nós bombeiros civis e a própria estrutura do bombeiro militar, né? Dar um bom dia a todos os nossos colegas aí da Embraer, os bombeiros, né? E dizer que ainda não sou um superintendente, tá? Mas estou ali numa função de responsável. Tá todo mundo aí. Aqui promovido. Tá quase não lá, sei se eu vou quase chegar lá um dia ainda, né? Mas hoje eu sou responsável aí pela parte de controle de emergências da Embraer, vamos dizer assim, a parte dos bombeiros, né? E também da área de segurança corporativa, né? Então é um prazer poder estar dividindo aqui. Realmente a gente tem muitas experiências, né? Muitas histórias aqui que eu acho que vale a pena a gente compartilhar. Você também é o chefe de bombeiro deles. Chefe de bombeiros também, dessa turma aqui. Pode ver que, né, hoje eu trouxe um apoio legal aqui, né? Duas pessoas. Eu tô vendo aqui, olha, eu tô me sentindo entre gigantes, né? Olha aqui. O pessoal, acho que daquela região lá come uma farinha diferente. O fermento é bom. Olha só, é bom lá. Tô me sentindo aqui um anãozinho, né? Fala aí, Almeida, o que vocês comem de diferente lá? Nossa, o cardápio lá, dia de sexta, é açaí, hambúrguer, quando não, uma picanha na chapa, né, Lucas? Opa! Vou dar um alô pro pessoal aí, Lucas, Almeida. Bom dia a todos os ouvintes aí, é uma honra para nós aí estar participando desse podcast, né? Quero parabenizar toda a equipe de bombeiros de todos os sites Embraer, GPX, Botucatu, Sorocaba, Eugênio de Melo, Taubaté e na nossa matriz Osiris Silva. É uma honra estar aqui, a gente compartilhar essa experiência aí, essa troca de informação. Então, para nós, bombeiros Embraer, é uma honra estar aqui hoje, participando desse podcast. É isso mesmo. Aproveitando aqui também as palavras do Almeida, né, que trabalha com a gente lá. Meu nome é Lucas, hoje eu estou no site de Sorocaba. Gostaria também de... Começa de novo? É muito alto, tem que... O braço aqui é curto para ele. O braço é curto para ele. Usando as palavras do Almeida aqui, meu nome é Lucas, hoje eu estou no site de Sorocaba, né, da Embraer, fazendo parte do time de bombeiros e também agradecer a todos vocês aí que estão assistindo conosco esse podcast, essa troca de informação, essa troca de experiência aqui, e sem sombra de dúvida,
Fica com a gente até o final que você vai agregar muito conhecimento contigo. Ah, legal. Vocês falaram que vocês estão em qual unidade mesmo? Hoje nós estamos em unidades nível Brasil. Mas vocês estão sediados? Hoje a matriz ela é em São José dos Campos. São José dos Campos. Isso, é a unidade de Faria Lima, né, Osiris Silva. Osiris Silva. Isso. Porém, nós temos as subdivisões, né? Temos outros sites também da Embraer, onde tem a incorporação do COB, né, que é o Corpo de Bombeiros hoje da Embraer. Corpo de Bombeiros da Embraer. Nós botamos até uma sigla, né? COB, né? Que é o Corpo de Bombeiros Embraer. Tudo que tem sigla é coisa de categoria. Tudo que tem sigla, CB, COB, Embraer, isso aí tudo é coisa de categoria. Faz muito tempo, né, que o Corpo de Bombeiros interage com a Embraer, né, Michele? Sim. Na verdade, essa interação ela ocorreria até naturalmente, né? Pela emissão de licenças, pelas ocorrências atendidas nas proximidades. Mas lá no Vale do Paraíba, né, teve uma inovação, isso já há 30 anos atrás. Foi criado a RENEM, é a Rede Integrada de Emergência, onde empresas privadas atuam em conjunto com o Corpo de Bombeiros e são interligadas pelo sistema de comunicação. Isso facilita muito para o Corpo de Bombeiros e para as empresas também. Mas não é algo que se limita a essas empresas e o Corpo de Bombeiros, mas sim a toda a sociedade lá do Vale do Paraíba. São mais de 46 empresas que hoje compõem essa rede de apoio. Isso facilita no atendimento e eles participam também de muitas ocorrências no atendimento com a gente. Há quantos anos a Embraer está em São José dos Campos? A Embraer, na verdade, ela começou lá em 1969, né? Eu acho que quando houve a fundação, o nosso glorioso Osiris Silva, que foi o nosso presidente lá, que foi o cara que começou mesmo lá, né? A gente até brinca que quando a Embraer começou, muita gente criticou, né? Mas o Brasil não faz nem bicicleta, vai querer fazer avião, né? Então isso aí primeiro foi uma quebra de paradigma, foi uma coisa que ao longo do tempo a empresa ela começou a mostrar que dava para fazer avião, né? Então lá em 1969, né, começamos a fábrica lá junto à estrutura ali do Centro Tecnológico da Aeronáutica, né, que é junto, né, na mesma área, né? E já começamos a fazer o primeiro avião, que foi o Bandeirantes. E o legal de tudo é que naquela época, né, pegando um pouco o histórico até do bombeiro, logo em seguida, quando começou a montar o avião, alguém virou e falou, pô, mas quem é o bombeiro que vai acompanhar? E não tinha bombeiro. Aí já começou a implantar o bombeiro. Então, em 1970, já tivemos o primeiro bombeiro Embraer. Então, desde aquela época, a cultura de segurança já foi implantada junto com a própria fabricação de avião. Então, é interessante até pegar esse casamento, porque tem muitas indústrias que o bombeiro foi entrando ao longo do tempo. E lá não, foi uma coisa bem... Nasceu junto. Nasceu junto, onde o bombeiro ele já fazia aquela atividade de prevenção acompanhando a aeronave, né? Porque tudo era um desafio, né? Nunca se montou um avião. De repente, montar um avião, quais os riscos que tinha? 3 anos depois já foi colocada a primeira viatura de combate a incêndio. Então a gente vê que o histórico ali foi sempre forte, né? Na nossa primeira indústria, a primeira fábrica lá em São José dos Campos. E o 11 está há quanto tempo lá? O 11 desde 1974. Então, Na verdade, tem o bombeiro da Embraer é mais antigo que o bombeiro do... Porque o 11, quando veio para Taubaté, depois para Jacareí, mas desde 74. Desde 74. Então, tem que prestar continência para eles, hein? Mais antigos, hein? Não, mas essa parceria é muito interessante, né? A gente vê que ao longo dessa jornada aí, nós já tivemos vários eventos que a gente pôde atuar junto com o bombeiro militar, né? Seja numa emergência, seja em treinamento, né? Até em eventos, né? A gente estava conversando antes aqui de começar, né? Da natação equipada, a gente atua junto lá nas competições, mas essa interação, ela só tem vantagens, né? Porque bombeiro sozinho da Embraer, ninguém... nada também? Nada! Inclusive nós... assim, eles participam da prova. Tem uma competição bem acirrada, inclusive. Eles participam, eles treinam com a gente na represa. Para quem não conhece, é uma represa que fica em Jacareí, na divisa de Jacareí e São José. É uma prova de 4 quilômetros e uma prova bombeirística, vamos dizer assim. Porque ela é equipada. Então tem que estar de roupa de neoprene, nadadeira, máscara e snorkel. Então não é um atleta de performance profissional. Muitas vezes ele não consegue nadar com snorkel. Porque tem que estar adaptado, né, a respirar através do snorkel. Então é uma prova bem bombeirística, bem característica da nossa região. E são convidados os bombeiros industriais, bombeiros civis, e a Embraer participa com a gente, treina com a gente lá, e tem uma competição
né? Então o Rocha participa todo ano e eu participo também. Então, assim, a gente só vê quem saiu da água primeiro. E na última ele ganhou por questão de segundos, não foi? O importante é. Não, mas assim, é legal Mas quando como. a performance é alta, a diferença é de segundos mesmo. Sim, então, segundos. A gente tá esperando a próxima aí pra ver. Isso é legal. E é importante porque isso mostra a sinergia, né? Seja ela numa competição, seja ela no treinamento, né? Isso, porque numa emergência, se a gente tiver e atuar em conjunto, é muito legal de saber, olha, quem que é aquele lá? Aquele lá é o Almeida, né? E nesses eventos, a gente acaba se conhecendo, porque às vezes essa questão muito fria, né? Às vezes tem a oportunidade lá numa vistoria, mas é um dia. Agora, quando tu começa a participar de eventos, isso é uma coisa que a gente estimula muito na própria RNEI, né? Que as empresas venham participar para que a gente possa se conhecer, porque se a gente tiver uma emergência de grande porte, imagina, ó, tá chegando a viatura, eu já sei qual é a viatura da empresa A, da empresa B, o nome de quem está chegando, isso aí não tenho dúvida que facilita. Para quem, enfim, não trabalha nessas plantas, né, nesses locais, não tem noção de que cada planta dessa tem um risco diferente. Sim. Né? Cada planta tem o seu mapeamento de risco, cada planta tem os seus problemas, e quando acontece uma emergência num local, numa empresa grande, isso tem repercussões na questão de segurança contra incêndio. Existe às vezes possibilidade de propagação daquela emergência para vizinhos, mas também tem os impactos econômicos, que envolvem às vezes só o município, às vezes a região, às vezes o país inteiro, né? Então a atuação conjunta dos recursos de segurança e combate a incêndio dos vizinhos, das empresas, por meio dessa RNEI, é fundamental, né? A pessoa que está nos assistindo, que não é do meio das atividades de bombeiro, provavelmente não tem muito essa noção da importância dessa integração, né? E essa integração, ela extravasa os muros da própria empresa. Por quê? Porque deixam de ser concorrentes. Nós temos lá, por exemplo, na rede, são 46 empresas, que muitas vezes, para o mercado, elas são concorrentes. Mas quando se fala em emergência e prevenção, elas atuam juntos. Então, elas trabalham no mercado como concorrentes, mas na prevenção e na hora da emergência, a atuação em conjunta. Porque a gente fala assim, é a política do ganha-ganha. Todo mundo está ganhando. Nós temos uma região lá em São José dos Campos, onde tem várias empresas garrafadoras de GLP. Todas elas compõem a RNEI. E quando uma precisa de apoio, automaticamente ela já se coloca à disposição pelo conhecimento técnico que tem. É que a Embraer é um mercado, né, é um orgulho da região lá, para uma empresa nacional de aviação. Então é um nicho bem específico. Mas mesmo ela sendo no nicho específico, ela apoia as empresas que estão em nichos totalmente diferentes. Então, esse apoio, essa cooperação, né, esse trabalho em conjunto, essa sinergia, ela é fantástica. Principalmente na hora da ocorrência. Por quê? Porque a gente consegue se preparar, como bem disse o Rocha, a gente chama por nomes, a gente tem telefone, a gente tem contatos. E eles já conhecem a filosofia do atendimento de emergência. Nós aqui no estado de São Paulo, né, nós somos do Sistema de Comando de Incidentes, que é o SICOI, que é um gerenciamento de uma grande ocorrência. Para quem não conhece, ou para quem vê pela televisão, né, uma grande emergência, um grande incêndio, ela acha, aparentemente, parece uma bagunça, todo mundo entra. Não. Só pode entrar, é dividido por áreas, área quente, morna, fria, né? Vai ter uma responsável pela emergência, cada um tem uma função, quem entrar tem que estar devidamente cadastrado. Então, essa filosofia de atendimento de emergência, todos eles sabem, independente se for para o site onde eles trabalham ou se for uma área pública. Então, assim, essa sinergia, esse trabalho em conjunto, ele é um case de sucesso e é legal para que as pessoas que estão assistindo que divulguem também, não só no estado de São Paulo, mas também a RNEI, a gente chama de RNEI Mãe, que foi a primeira do país. Mas nós já fomos para Minas Gerais, já sendo criado em Goiás e está se expandindo, né? Esse trabalho mútuo é algo que, volto a falar, funciona e funciona muito bem na nossa região. Eu acho que até pegando um gancho, né, quando a gente fala essa questão da RNEI, como a gente tem unidades espalhadas aqui no estado de São Paulo, né, como o Lucas falou no início, né, nós temos ali em São José dos Campos, que é a nossa matriz, nós temos lá em Gavião Peixoto, que é uma cidade perto de Araraquara, também uma outra unidade, Sorocaba, Botucatu, em todos esses lugares, depois que a gente implantou a RNEI lá na região do Vale do Paraíba, também migrou para essas unidades. Então, esse termo de cooperação, né, que uns chamam de PAN, outros chamam de RNEI, ele já existe em todas as localizações onde a Embraer está. O último que nós entramos agora foi em Sorocaba, então, e isso já funcionou.
Lá, por exemplo, em Araraquara, na unidade de Gavião Peixoto, tivemos um incêndio florestal em que a gente conseguiu reunir todas as empresas, as usinas da região e ajudar a gente na emergência. Se fosse só a nossa estrutura, dificilmente vai conseguir, né? Um incêndio florestal não é tão simples, né? E quando veio aquele monte de caminhão, a gente viu a agilidade que deu para fazer esse combate. Então, acho que é muito interessante nessa questão. Bom, mas, olha, nós estamos aqui na sede da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. É uma entidade sem fins lucrativos, de apoio institucional, que desenvolve uma série de atividades de âmbito cultural, de âmbito educacional, de apoio operacional também para o Corpo de Bombeiros. E também aqui nós temos a sede do Bomba Café. Bomba Café é um café temático que a gente tem aqui ao lado do comando do Corpo de Bombeiros, né, no prédio da Fundação, né, e o Bomba Café está nos oferecendo um café especial aqui, né, a gente sempre recebe aqui durante a gravação, né, um cafezinho, né, especial aí do Bomba Café, um café que você pode trazer a sua família, você pode trazer suas crianças, vão gostar muito, tem de tudo, inclusive se serve refeição na hora do almoço, né, funciona das 9 às 18 horas e também é frequentado pelo Corpo de Bombeiros, então quem está vindo aqui vai ver bombeiro fardado, que está aí tomando um cafezinho, fazendo uma hora de um momento de descanso, de lazer, né? Inclusive agora durante a Copa do Mundo que se encerrou, tinha até um telão lá, o pessoal ficou assistindo, né, os jogos da Copa junto, foi bem legal. Então, pessoal, fica à vontade aí para tomar o seu café, né? Mas olha, eu queria aproveitar esse momento de descontração para perguntar uma coisa. Como que vocês dois foram parar nessa empreitada aí, hein? Olha, primeiro eu já percebi que precisa comer bastante fermento, né? Porque senão não fica desse tamanho, de jeito nenhum, né? E aí, conta pra gente. Um de cada vez, vai. Então, Um de cada. pode ser Onde você nasceu, o que legal, aconteceu na sua né? vida para você chegar a ser bombeiro do COB? Vamos lá. Então, a minha trajetória, ela iniciou numa cidade no interior do estado de São Paulo, né? O Rocha até estava brincando antes de entrar aqui, que eu encontrei ali, me apresentei ali na guarda, no comando, para estacionar o carro que nós viemos, e o oficial da guarda ali pegou o meu RG e falou: mas caraca, você é de Pompeia? Eu sou de Marília, conterrâneo. Aí, porque são cidades vizinhas, né? Então é uma cidade a 480 quilômetros de São Paulo, eu nasci lá, sou natural de lá, né? Iniciei minha carreira como menor aprendiz numa cooperativa de uma empresa metalúrgica, e quando eu completei 18 anos fui trabalhar na área de técnico em segurança, fui para essa empresa metalúrgica, lá trabalhei como almoxarife 2 anos, fui promovido através de uma API para Tec Segurança. Dentro da área de atuação de Tec Segurança eu já me identificava desde a minha formação na área de resposta à emergência. Eu falei, não, eu quero me especializar na área de resposta à emergência, eu quero atuar futuramente como bombeiro, né? E naquela época, acho que a capitã sabe melhor que eu, nos meados de 2010, ainda não era regulamentada a profissão do bombeiro civil, né? E no interior, a 480 A lei quilômetros... de 2011, né? Exatamente. Lei 11.901 de 2011. Então não tinha escolas e não havia o sistema de credenciamento. Aonde que o Alex veio estudar, o Alex Almeida veio estudar? Rasgava todo fim de semana 480 quilômetros e vim para São Paulo. Estudei aqui, me formei como bombeiro civil aqui. Fez escola de bombeiro civil aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Né? Qual escola que você fez? Fiz na EBESP, lá no Parque da Juventude, lá no Carandiru. No Carandiru? Isso. A Escola de Bombeiros Civis do Estado de São Paulo. Ah, eu já passei na frente. É um prédio um pouco de esquina, de né? Esquina, vermelho. Esse aqui vermelho, é o Freire 17. Tudo também é meio temático por meio fora. temático, isso. E então, lá eu me formei como bombeiro. Voltei a atuar como técnico de segurança, aí deu um boom estagnou, falou, não, eu não quero mais isso. Não é para isso que eu estou estudando, não é para isso que eu estou galgando. E resolvi ir embora do país para fazer especialização. Aí morei por 1 ano e 8 meses nos Estados Unidos, lá estudei na Universidade do Texas, né? Fiz várias especializações de bombeiro, desde hazmat, emergências industriais,
Lá é um ponto de referência, né? Exatamente. Tem até bombeiros militares que vão fazer curso Perfeito. Vários bombeiros ali. Diz que é um negócio fantástico lá, Fantástico. né? Tudo é 1 para 1, né? Os cenários são reais mesmo, né? Tem navio, tem avião, tem cidade. Disaster City para BREC, né? Que é o curso de estrutura colapsadas. E o que é legal, a gente até brinca, né? Que lá é a Disneylândia do bombeiro. Todo mundo quer ir para Flórida na Disney, né? Nós, bombeiros, né? Seja Mas militares. olha, eu já escutei o nosso presidente, o Coronel Itinócio, ele fez o curso e depois se tornou instrutor lá, né? E ele fala que não é para qualquer um também. Né, que é muito puxado, que é no verão. Temperatura. 50 né, graus. Uma área de deserto, né? Exatamente. Né? Então Por isso que precisa comer bastante feijão antes, viu? Não adianta ter só vocação de bombeiro, né? Então, para finalizar, fiz todas essas especializações e quando foi em 2017 regressei para o Brasil, né? Estava desempregado e eu vi aquela vaga assim. Embraer contrata bombeiro. Aí eu falei, cara, será que eu vou conseguir passar nessa... Aí fiz me candidatei, apliquei para vaga, né? Fiz o application e fui parar lá em Gavião Peixoto e fui entrevistado por essa figura aqui que está aqui do meu lado, aqui, que hoje tem até uma história. Há quantos anos você está na Embraer, Rocha? Eu já estou lá 23 anos já, né? 23 não podia falar isso, mas então vamos lá, 23 anos já é um bom tempo, indo para 24 anos. Mas tem uma história engraçada dele, porque quando ele foi fazer o teste, quando todo candidato de bombeiro da Embraer, né, a gente tem um processo bem estruturado, né? Então tem além daquela parte de entrevista e tudo mais, todo bombeiro que é candidato lá na Embraer, ele faz uma prova escrita, passa até por uma parte psicóloga e depois tem uma prova prática. Quando chegou esse meninão lá, a gente olhou, não tem roupa. Ele já era grande assim? Não tinha roupa pro cara. E era roupa de aproximação. A gente faz prova lá, quase que... Tiveram que fazer um manequim especial. Aí chegou lá, o pessoal falou assim, pô, mas não tem roupa. Eu falei assim, vira, bota qualquer... O cara tem que fazer essa prova aí. O cara não passou até a última fase agora. Deu até dó, né? Porque a única roupa maior que tinha lá, mal servia nele, mas ele saiu bem e conseguiu fazer todo o carro. Eu só falei, tomara que ele não rasgue a roupa, né? Porque do jeito que ele estava forte. E esse caso também foi parecido com o Lucas, né? Quando foi fazer o teste, eu falei, cara, que roupa agora para ele aqui? Não tem, né? Agora a gente aprendeu e agora já tem roupa para todos os tamanhos. Né? E você, Lucas, qual que é a sua história? Eu iniciei minha trajetória como bombeiro um pouco diferente. Em 2006 eu era vigilante, trabalhava numa empresa de vigilância e lá eu conheci a área de bombeiro civil dentro da indústria e a empresa me fez uma proposta, falou assim, ó, a gente trabalha em escala dupla, então você faz o curso de bombeiro, se especifica e trabalha um dia como vigilante, um dia como bombeiro. Eu falei, mas por que esse rapaz me escolheu como bombeiro, né? Depois fiquei sabendo qual era a altura, né? Por que será, né? Ele olhou assim, 2 metros de altura. Aí, beleza, né? Até então... Quase 2 metros de largura também. Um pouco grande, mas aquele foi uma motivação para mim. Poder ter a oportunidade de estudar, especializar. E ali comecei, fiz na época a academia, lá em São José dos Campos mesmo, né? Sou natural de São José. E fiz na Dutra Bombeiros, que era uma escola que tinha em São José, e a minha turma foi a segunda turma do Vale do Paraíba em 2007. E na época, eu lembro que o curso era 6 meses, e falaram pra gente assim, ó, se preparam que vai ter uma visita essa semana aqui da equipe da Embraer. E naquela semana eu lavava roupa todo dia, eu me preparava porque eu queria ver o Rocha, eu queria conhecer o pessoal da Embraer, entender, porque me falavam muito bem deles, eu queria entender como era o bombeiro da Embraer. E assim foi. No dia que eles estiveram na visita lá, eu com o caderno, eu era o único aluno na sala de aula com o caderno na mão, anotando tudo que o Rocha falava, né? Anotava tudo, todas as ideias, toda a explicação, não só o Rocha, como o Pedroso também, aposentado hoje como bombeiro, explicava tudo certinho, e ali passou-se uns 2, 3 meses, terminei meu curso e abri um processo seletivo na Embraer. E fui participar desse processo seletivo. Naquela época, eram 12 fases de seleção. Então, 12 fases? 12 fases, eu me lembro isso até hoje. O nosso saudoso chefe aqui usava farda na época ainda, junto com a gente. O Rocha? O Rocha. E por isso que ele é chefe de bombeiro. A gente vai ficando mais antigo, vai ficando mais administrativo. E naquela época eu fiz os testes, primeira fase, apresentação pessoal, tínhamos uns 60 pessoas e assim foi. Segunda fase, terceira, prova, fomos para as provas práticas.
teste físico, e até o parte final, que era um simulado de emergência, né? Por fim, eram-se 4 vagas, ficando em 2 finais, super motivado, não pede conta na empresa, ainda guarda que a gente vai te ligar. Não ligou, cancelou as vagas. Eita. Aquilo foi um momento assim frustrante para mim, mas eu não desanimei, continuei trabalhando. Em 2012, novamente, passou-se um bom tempo, não esqueci, eu falei, não, eu vou voltar. Não é possível entrar naquela empresa. E ali, em 2012, participei do processo seletivo. Já não eram assim mais 12 fases, mas eram 8, né, diminuiu um pouco, mas no mesmo nível. E ali em 2012... Você já tinha passado na prova mais difícil, aí ficou mais fácil resolver o problema. E em 2012 iniciei a minha trajetória no bombeiro, e essa trajetória no bombeiro que se deu início, né, foi muito bacana. Porque assim, uma coisa é o bombeiro civil hoje, ele fazer o curso como bombeiro para ele ter uma noção como funciona a área de bombeiro hoje. Outra coisa é quando você chega numa indústria para você trabalhar, você traz aquela carga que você tem de escola, conhecimentos básicos, mas lá dentro você vai ter uma outra vivência, você tem um outro campo, você tem um conhecimento técnico daquela área onde você vai trabalhar. Então são áreas totalmente diferentes, né? Isso me ajudou bastante e hoje já estou caminhando para 10 anos já de empresa. Iniciei minha trajetória em São José dos Campos, como bombeiro lá na parte de operacional. Depois teve uma seleção interna minha, fui para a área de planejamento. Quando ele entrou já tinha EPI do tamanho dele, né? Aí a gente já providenciou a compra de EPI. Ele entrou primeiro? Não, eu entrei primeiro. Você entrou primeiro? Então ele era maior do que você, então. Já entrou maior do que você. Não, Lucas, é interessante contar a história quando eu entrei. Você mandou um uniforme seu pra mim. Então, me ligaram na época e falaram assim, mas quem será que tem roupa do tamanho desse cara? Aí me ligaram, São José, lá de Gavião Peixoto. Você não tem uma calça sobrando, não, cara? Porque a gente tá com um bombeiro aqui nesse ano aqui, mas o cara é grande. Seu tamanho. Não, vou mandar. Peguei um conjunto e mandei pra ele. Mesmo assim, teve que fazer uma abertura ainda. Não, a gente tem que deixar claro que quem faz o uniforme teve que fazer uma especial, porque não tinha lá, mas... Até hoje tem que fazer especial. Até hoje tem bota, tem que patentear, então, aí, pô. Mas, assim, é uma história muito tamanho legal. Alex Almeida. Padrão, né? Mas a gente tem todos os tamanhos lá, tá? Não é só ele. Não, isso que eu ia perguntar. Lá todo mundo é desse tamanho assim? Não. Porque acho que até o carro de bombeiro precisa ser diferente, né? Não, nós temos lá de todos os tamanhos, né? Então isso não tem essa questão, né? Inclusive esse ano, né? A gente teve uma novidade, foi a primeira mulher a entrar. No passado já tinha uma mulher na equipe, esse ano entrou a primeira bombeira. Como é que ela chama? Jéssica, ela está lá em Araraquara, né? Então ela iniciou lá também está entrando uma segunda agora lá na cidade de São José dos Campos. Então a gente trabalha muito com essa questão aí de não temos uma regra, né? A gente brinca da questão da diversidade, é o resultado, né? Então a avaliação a gente brinca que é a questão da governança, né? Tu tem um processo muito transparente e claro, aquele que for bem tecnicamente, que passar por todos, vai entrar. Então essa parte de seleção é uma coisa que a gente leva muito a sério. Não é fácil a gente contratar, né? A gente brinca que muitas vezes a gente contrata pela parte técnica, né? E durante o tempo tem que trabalhar a parte comportamental da pessoa. Mas é verdade. A entrada, ela tem até um grupo que avalia, não é por exemplo, eu até muito, né, nas empresas que o grande problema é que se contrata pelo hard skill e se demite pelo soft skill, né? A pessoa tem competência, tem qualificação, mas não tem comportamento adequado para trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, né? Por isso que quando ele fala dessas várias etapas, né, a gente tem uma preocupação muito grande na hora da seleção, né? A gente tem que olhar detalhes, porque dá trabalho também contratar, preparar a pessoa, treinar a pessoa. Então, se a gente não acertar ali, depois a gente vai ter que refazer todo esse trabalho, né? Mas, graças a Deus, ao longo do tempo, a gente foi moldando, por exemplo, hoje o nosso processo, né? Muitas vezes as pessoas querem entender como é que é o processo. Ele não é eu que tomo decisão, né? Porque eu posso tomar a decisão, eu gostei do A ou do B. Tem um grupo de pessoas, nós temos hoje na nossa estrutura de bombeiros, o nome da função de monitor. O que é o monitor? Seria o líder das equipes. Então eu junto os monitores, a gente faz uma avaliação técnica,
depois é feito uma listagem para ver qual é a prioridade, entrevistas. Então é uma decisão em grupo que ajuda muito na hora, né? Porque no momento ali, se tu vai só pelo indicador, pode ser que tu acabe, né, não enxergando alguma coisa. Então, o processo de governança nessa parte de contratação é muito legal. Hoje a gente tem, e claro, quando o bombeiro entra também tem todo um processo de treinamento, de adaptação à cultura. Né? Porque para ingressar, basta ter o curso de bombeiro civil. Isso, não é? Tem que ter o curso, a gente exige também a carteira de habilitação profissional, AD, porque a gente tem os veículos para conduzir, né? Então, pelo menos esses 2 pré-requisitos é obrigado. Agora, depois que entra, tem que fazer uma série de capacitações. Né? Ele passa por um treinamento lá, pesado lá, para que a gente possa colocar ele no nível, né? A gente considera lá dentro da empresa, a gente tem níveis de bombeiro, nível 1, 2, 3, né? Então, ele entra no módulo 1, aí depois, durante o tempo, ele vai buscando conhecimento, passa para o módulo 2, módulo 3, ele vai avançando de acordo com... Vocês têm até uma unidade educacional lá dentro, uma Tem. escola de bombeiros dentro da Embraer. Nós temos hoje um campo de treinamento, um centro de treinamento lá na unidade Eugênio de Mello, né, um campo até homologado, né, dentro do Corpo de Bombeiro Militar. Então a gente usa aquele campo lá não só para treinar os nossos bombeiros, mas como também toda a nossa brigada, né? Então tem todo um protocolo aí que a gente executa em cima disso, né? O nosso pessoal chega a fazer treinamento nesses espaços? Sim. Nossa, essa parceria, né, esse apoio mútuo inclui, inclusive, treinamentos em conjunto. Muitas vezes nós vamos fazer treinamento com eles e nós também, né, concedemos treinamentos. Nós tivemos recentemente, acho que questão de 1 ou 2 meses, animais peçonhentos, né? O pessoal das empresas participaram. Então, nós concedemos treinamento e eles também nos passam, dentro da experiência que eles têm. Uma coisa que foi muito legal que o Lucas comentou foi assim, a formação deles é que a formação genérica. Eles vão ter a noção básica para, né, a função de bombeiro civil. E quando eles chegam na empresa, por questão, né, do gerenciamento do risco, de conhecer a necessidade, né, a peculiaridade daquela edificação, eles vão conhecer todo o sistema de prevenção e combate a incêndio daquela edificação. A Embraer, por exemplo, eu falo que eu já fiz algumas historias lá na empresa, ela é uma empresa grande, tem sistemas, né, diferenciados, depois o Rocha pode até falar um pouquinho mais sobre isso aí, né, nos hangares, sistema de espuma, e se caso tenha uma grande emergência, eles vão estar preparados, porque eles sabem como proceder, quais manobras de válvulas vão precisar fazer se for necessário. Coisa que o bombeiro militar, nós temos o conhecimento? Nós temos conhecimento. Nós temos as plantas na empresa para atuação? Sim. Mas com a atuação deles, vai otimizar o tempo, e tempo na ocorrência ela é fundamental. Então a gente vai conseguir restabelecer a ordem no local, né, devido a que esse apoio em conjunto. Então, quanto mais eles se dedicarem para a edificação, conhecendo, né, operando o sistema de prevenção de incêndio, fazendo as inspeções, né, mensais, anuais, a gente brinca, né, o maior problema de uma bomba de incêndio é a falta de uso. E a gente não quer que use mesmo para um incêndio, mas para a manutenção, né, para um treinamento. E quando eles estão nessas empresas, ele é fundamental. Então, para o bombeiro, agrega muito valor para a área de prevenção. Então, e lá em Embraer é um exemplo disso. O negócio de bomba disso. que não funciona é que nem carro, que a gente vê anunciado lá, né, 2015, 5.000 quilômetros, né? Ah, maravilha, a pessoa vai lá, compra o carro, depois vai colocar para funcionar, quebra tudo, né? Ressecou todos os amortecedores juntas, o motor também deixou de ser lubrificado. A bomba de incêndio é a mesma coisa, né? Mas, Rocha, eu fico imaginando que tudo isso que você está colocando, né? Treinamento, plantas de treinamento, imagino equipamentos, viaturas, equipamentos de proteção individual, isso tem um custo muito alto, né? Como que a empresa encara o serviço de bombeiros? A Embraer. Boa pergunta, né? A gente sabe que hoje, para manter uma estrutura dessa, não é barato, né? Nós estamos falando aí de viaturas, de pessoas, EPIs. Hoje nós estamos em torno de 8 a 10 viaturas, tem muitos equipamentos, então o custo não é barato mesmo. As pessoas, para quem não sabe, né? Falar de 8 viaturas não é a mesma coisa que falar de 8 carros, não, né? Hoje cada viatura mais de 1 milhão. Vale uns 20 carros, né? E ainda mais as nossas viaturas que são aeroportuárias, algumas delas são mais caras ainda.
Isso tudo é muito difícil, né? Então, até ao longo dessa trajetória aí, a gente teve que refazer, fazer um trabalho muito focado, justamente para começar a mostrar para a empresa a importância, né, de ter uma equipe de bombeiros. E aí, até durante essa jornada, eu comecei a dizer: olha, vocês aqui não são só bombeiros, nós somos uma unidade de negócio. Pô, mas uma unidade de negócio, nós somos Unidade de bombeiro. negócio? Unidade de O negócio. bombeiro é uma unidade de negócio? A gente transformou na unidade de negócio. Por que Explica melhor isso aí. É um tema assim que quem olha de fora pode não entender no primeiro momento. Por que uma unidade de negócio? Se eu não mostrar para a empresa a importância que nós temos, não só na parte de segurança, na parte de prevenção, mas qual o retorno que eu dou para a empresa, eu não sei se daqui 10 anos eu vou ter essa estrutura. Porque é difícil, todo ano tu tem que estar ali, ó, tentando negociar custo, né, verba para poder investir. Manutenção, reposição de material, Exatamente. Contratações. E aí, quando eu comecei a mostrar isso, eu comecei a falar assim, gente, nós precisamos adotar um modelo aqui dentro, que é um modelo que para em pé, um modelo que a gente consiga ter anos à frente aí com sustentabilidade. E aí até eu lembro que a empresa ela lançou na época um programa chamado Programa de Excelência Empresarial Embraer, que a gente chama hoje de P3E. E é um modelo, né, de gestão que a gente chama que é o modelo Toyota, não sei se já viram falar, né, que é o modelo japonês que a gente chama de Lean Manufacturing. E na época a empresa ela adotou o critério de lançar células. Cada unidade, cada área teria que ser uma célula. E o bombeiro, né, o COB nosso, foi uma célula, né, até o número 014. Só que quando eu peguei aquele monte de ferramenta e comecei a jogar para os bombeiros, todo mundo olhou para mim e falou: ó, isso aqui não é coisa de bombeiro. Não, peraí, por que eu tenho que fazer planilha? Por que eu tenho que fazer controle disso? Eu falei, gente, a partir de agora nós vamos ser uma unidade de negócio. Então nós vamos começar a planilhar tudo, nós vamos começar a criar indicadores, vamos começar a ter controles, eu tenho que ter mapeamento de todos os nossos processos. No início não foi tão simples, né? Pegar o caboclo lá, que estava acostumado a pegar o machado, sair na porrada e falar, não, senta aqui que tu vai aprender a fazer uma planilha, né? Mas ao longo do tempo, os resultados começaram a vir. Então, na época, a empresa ela criou um modelo de certificações, né? Que vinha lá bronze, prata e ouro, né? Eram 3 níveis. E cada nível desse significava o nível de maturidade que tu tinha e o nível de envolvimento e comprometimento que tu tinha. Em cada unidade. Para cada unidade. Não, no mundo. Todas as unidades Todas no as Brasil. unidades. Nós tínhamos em torno aí de 400 a 500 células. Então, Isso que eu engenharia... ia perguntar, para cada célula. Por exemplo, engenharia era uma célula, a produção era outra célula, manutenção, cada área da empresa tinha a sua célula. E a sua célula tinha que fazer o quê? Ela tinha que mapear os indicadores, quais os resultados que ela tinha para a empresa e qual o retorno que ela estava dando para a empresa. Aí eu reuni toda a gurizada, né? Eu falo gurizada porque eu não falei no início, mas eu sou lá do Sul, né? Então, se eu usar algum sotaque aqui, é porque é lá da minha terrinha, né? E aí, então, eu reuni toda a gurizada e falei, galera, a partir de agora nós temos que transformar isso aqui numa unidade de negócio. E aí a gente começou a mapear tudo que é indicadores que a gente tinha, todos os processos que nós tínhamos, o que nós executávamos lá que dava retorno para a empresa, o que eu podia fazer que eu ia reduzir custo. Então, quando a gente pega sistemas de combate a incêndio, por exemplo, casas de bombas de incêndio, eu não podia deixar quebrar. Se quebrar, sai caro. É igual um carro, se tu não fizer uma manutenção, vai sair caro depois. Então, nós implementamos uma ferramenta lá que a gente chamava de quebra zero, né, que é a manutenção produtiva total, que era aplicado somente na linha de produção. Quando eu trouxe para a bomba de incêndio, o móvel falou, não, aqui não funciona. Eu falei, vai funcionar, vamos implantar. E hoje, nós temos aí várias casas de bomba, tudo com quebra zero. Não quebra. Mas por quê? Porque tem todo o controle de manutenção. Isso aí eu comecei a mostrar o resultado. Olha quanto que eu gastava antes, olha quanto que eu gasto hoje. Já comecei, aí o dinheiro que sobrava eu investi em outra coisa. O dinheiro que eu estava deixando de gastar, eu comecei a investir em outras coisas. Além disso, nós começamos a implantar um monte de coisa e dar resultado para a empresa. Aquilo ali começou a ficar todo mundo olhando. Pô, mas peraí, o que o bombeiro Patinho fez? Está aparecendo aqui. Do nada, a gente começou a mostrar os resultados quando a gente viu a primeira célula a ser certificada na empresa foi quem? Os bombeiros. Isso deu uma repercussão dentro da empresa, porque a gente até teve a oportunidade de receber o prêmio lá do presidente da empresa, lá no ginásio. Ele falou, olha os bombeiros, por que os bombeiros estão sendo a primeira célula? Porque eles têm disciplina,
eles estão dando retorno para a empresa. Isso aí, obviamente, que foi a motivação da galera, né? Eu falei, tá vendo? Nós conseguimos, mas nós não vamos parar aí, não. Não tem o prata, não tem o ouro, e nós seguimos nessa empreitada. E, graças a Deus, nós conseguimos, além de ser o primeiro bronze, o primeiro prata e o primeiro ouro. O primeiro ouro é porque tu já está dando retorno financeiro para a empresa. Olha, Quer dizer, a o empresa nível, já está enxergando o nível que existe retorno financeiro de todo investimento que é feito no serviço de Exatamente. bombeiros. Então, por exemplo, nós temos lá a seguradora, foi feito todo um trabalho junto com a seguradora para tentar eliminar todos os itens que a gente estava com pendência. Então, a gente sempre trabalhou próximo. Qual que era a ideia? Era reduzir uma apólice de seguro. Então, a gente abriu várias frentes de trabalho. Um dos projetos muito interessantes que a gente implantou, que no passado nós tínhamos vários planos de emergência, mas a gente já estava adotando aquele conceito de análise de risco, de gerenciamento de risco. E aí, quando apareceu, né, a famosa IT lá na IT16 que fala sobre o gerenciamento de risco, foi, opa, galera, vamos lá, vamos implantar. E hoje, se vocês forem lá na Embraer, vocês vão ver que todas as unidades já foi implantada essa IT, onde a gente tem aí todo o nosso gerenciamento de risco da empresa. Então, isso a aí... IT16 é uma instrução técnica do Corpo de Bombeiros, né? Você quer falar um pouco disso? Então, comandante, é muito legal falar, porque eu acredito que a gente faz diferença. E cada pessoa, dentro do seu quadrado, dentro da sua esfera, dentro da sua competência, tem que fazer diferença. Qual que é o tema dessa IT16? A IT16 hoje ela é gerenciamento de risco. Até 2018 era plano de emergência. Então, o plano de emergência era uma planilha que tinha que ser entregue ao Corpo de Bombeiros no momento de regularização. É importante, coronel, a gente falar o seguinte: quando a gente fala em prevenção, existe um paradigma. Muita gente acha o seguinte: prevenção é caro, prevenção é despesa. E aí a gente vê o seguinte, que algo às vezes foi até quebrado. E a gente mostra que nas se empresas torna. a área de segurança é a área que recebe menos investimento normalmente. Sim, e muitas vezes os projetos são realizados e depois vão pensar na parte de segurança contra incêndio. Então, assim, a gente vê que a prevenção ela pode ser lucrativa. Ela, além de cuidar não só do bem, mas do ser humano que está trabalhando naquela área, ela pode ser lucrativa. Então, a IT16, hoje, o gerenciamento de risco, já preconiza, né, ela foi escrita em 2018, preconiza o quê? Que você tem que cuidar daquilo que tem. Você é responsável pelo risco que você gera. E tem lá passo a passo de como fazer, quais são as ferramentas, né? Tem sugestões de ferramentas a serem utilizadas. E é o legal que a empresa, a Embraer, ela pegou o que está numa norma, que ela deve ser seguida, né, obrigatoriamente pela Lei 1257, pelo decreto estadual vigente. Então, tem empresas, tem locais que estão preocupados em ter um papel, em ter um licenciamento, em ter simplesmente um alvará para que passe de uma linha de obrigação. Enquanto que outros acreditam na prevenção. Então, assim, é legal conhecer, eu falo que eu já fiz várias historias da Embraer, acompanhei esse processo da Embraer de gerenciamento de risco, e eles pegaram a nossa norma e eles transformaram em algo concreto. Então, tudo tabelado, tudo... Você estava falando que a norma tem ferramentas. Tem ferramentas, tem sugestões, mas você pode usar outras ferramentas aí no mercado hoje. A própria que o Rocha comentou, né, de você fazer o gerenciamento da sua, né, tabelando a sua produtividade, verificando o seu sistema de combate a incêndio com manutenções cotidianas ali. Essa é uma delas. Essa ideia da quebra zero eu achei fantástica. E lá na própria IT16 tem várias outras, né, do que você pode fazer. Qual é a diferença entre a IT16? A IT16... Para quem não conhece, né, o decreto 6391, que está hoje em vigor, nós temos, na sua grande maioria, são tabelas com relação a risco, a ocupação e a altura da edificação. Então, a gente pega as edificações do estado de São Paulo e a gente vai tabelar. Só que cada edificação tem uma característica própria. Exemplo, a localização dela. Eu pegar uma refinaria numa área rural, é diferente de uma refinaria que está no meio de uma área urbana. Então, isso se chama você gerenciar o seu risco, você entender qual é a característica daquela edificação, aonde ela está localizada, pelo tamanho dela, pelo número de funcionários, pelo risco que ela mesma cria. Então, quem está trabalhando naquela edificação, na área de prevenção, ela tem que entender essa cinemática para colocar, atender a tabela, todos têm a obrigação de atender. Agora, você gerenciar esse risco conforme a localidade, conforme o número de funcionários, conforme o tipo de vizinhança que tem,
Isso está previsto na Lei 16. Então, é uma forma assim, né? Eu volto a falar que a Embraer ela conseguiu concretizar o que está hoje na norma do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que é a obrigação de todas as empresas. A gente vê isso aí na área de segurança contra incêndio, na área de compliance, né, que acabou crescendo bastante aí no mercado ultimamente, né? São conceitos muito antigos fora do Brasil, mas no Brasil acabam sendo novos, e a gente percebe que as empresas muitas vezes se preocupam em formalizar, né, um plano, um projeto de compliance, um projeto de segurança contra incêndio, um projeto de controle de qualidade, que acaba virando só um papel, né? No frigir dos ovos não há uma concretização. E quando a gente encontra um exemplo de uma empresa que realmente concretizou uma norma dessa, acaba sendo um case para ser divulgado, estudado e replicado, né? E isso acontece, né? Através da rede integrada de emergência, mensalmente tem as reuniões, é sediado em vários, né? Em cada mês numa das empresas, e essa empresa apresenta, né? Qual a forma de gestão, qual é o sistema de combate a incêndio, quais são os riscos, né? Até um caso de emergência, se conhecer. E a Embraer, ela compartilha, né, essa forma que eles conseguiram gerenciar e materializar essa gestão de risco. Eu acho que é legal pegar um gancho, né, porque implantar às vezes não é tão difícil. A grande preocupação é a manutenção desse trabalho, né, porque a gente, como tu falou, muitas vezes é papel, aceita tudo, né? A pessoa, eu entreguei, eu implantei. Um dos conceitos que a gente usa lá muito forte é a manutenção, que é o tal do PDCA, né? Tu implantou, mas cadê o controle, cadê a manutenção? Então, uma coisa interessante é que, por exemplo, esse trabalho da IT16 lá, ele está no plano de metas de cada bombeiro. Então, ao final do ano, se ele não cumprir o que está previsto, ele perde dinheiro. Que o bombeiro individualmente tem um plano de metas. Tem, e um dos itens do plano de meta, por exemplo, é a IT16. Se ele não tiver com o gerenciamento de risco dele em conformidade no final do ano que vem vai ter como meta participar do podcast, né? Não, mas é interessante. No início isso foi, mais uma vez, foi um susto para a galera, né? Pô, mas não sei, ao final do ano tu tem que entregar o relatório com o teu gerenciamento de risco da sua área em conformidade. Quando tu cria, usando, por isso que eu falo a importância de usar as ferramentas, né, na visão de negócio, porque às vezes tu implanta, mas cadê a manutenção? Há uma tendência disso ir perdendo. Aí a gente pegou essa ferramenta e implantou. Hoje todo mundo já entendeu, até o bombeiro novo que entrar amanhã, ele já vai saber, ó, esse aqui vai ser a sua meta. Então, vai cuidar do seu fininho lá, né? Vai cuidar do seu prédio. Me dá um exemplo assim de um conjunto de metas individuais de um bombeiro. Então vamos lá. Primeiro, é igual para todos, né? A gente tem um parâmetro lá. É feito 4 ou 5 metas durante o ano e essas metas são medidas ao longo do ano. Se ele não atingir a meta, né, a gente chama lá de PLR, participação nos lucros e resultados. No final do ano, de acordo com os resultados da empresa, ela divide esse valor e os empregados ganham uma parcela. Se ele não atingir as metas dele, ele vai perder dinheiro. É uma motivação boa, né? Então, ele tem esse atrativo. Então, as metas, mais ou menos o grupo, ele se baseia assim: garantir que a edificação dele esteja em conformidade com todos os requisitos legais, administrando, fazendo o gerenciamento de risco. Então, ele tem que garantir que aquela área lá esteja com todos os requisitos em conformidade. Esse é um ponto. O outro ponto também que é um diferencial, todo ano o bombeiro passa por 2 avaliações técnicas. Ele tem que tirar uma nota mínima 7, senão ele vai perder dinheiro. Então, e essa prova técnica é o que a capitã falou. É de todo o sistema de incêndio nosso. Vamos lá, tu tem que mexer na bomba, tu tem que fazer isso. Então, os nossos líderes vão lá e aplicam esses testes. Se ele não atingiu a pontuação mínima, vai perdendo dinheiro. A Embraer hoje, ela tem várias frentes, né? Nós temos aviação comercial, área de defesa, área de aviação executiva. Então são várias unidades, né, a Embraer também ela também fabrica aviões de combate. Sim. Isso. Hoje nós temos lá na unidade de Gavião Peixoto, em Araraquara, a área de defesa, onde nós temos lá o KC-390, nós temos o Super Tocando. Tu está de stand-by para atender emergência, ou até mesmo tocando o alarme, como é que a gente sabe que a pessoa está preparada se aquilo ali é uma coisa que ocorre esporadicamente, não, né, quase que diariamente? Eu prefiro ter 10 brigadistas que eu posso contar, capacitado, treinado,
que não vai atuar fora do limite, né, de competência, vai te ajudar muito ali naquele princípio de incêndio ou naquele sinistro. Nos Estados Unidos, o bombeiro ele não é militar, então são academias, né? Assim Sim. como se fosse um centro de Ele formação. é mais municipal, lá, Isso, né? Ele por tem mais um condado. caráter municipal, Exato. por condado, né?